Eu queria repartir com vocês uma ideia, uma mensagem, que eu dei o título, eu tenho hábito de dar títulos às minhas mensagens, e eu chamei o seguinte, eu dei o nome à minha mensagem do seguinte: a culpa mata, mas a graça nos dá vida, e é com essa ideia que eu quero repartir com vocês essa noite. Você já se sentiu culpado? Você provavelmente já tenha passado por momentos de culpa. E eu não sei como isso caiu no seu coração, como isso aconteceu na sua vida, mas eu preciso admitir que às vezes que me senti culpado, o sentimento era estranho. Era um sentimento de incômodo, era um sentimento que me paralisava, era um sentimento que gerava uma profunda angústia. Algumas vezes que a culpa tomou conta da minha vida, eu sentia uma angústia profunda, uma dor profunda. É fácil perceber esses sintomas da angústia, é perceptível. Se você às vezes se vê apático, paralisado, inerte, quando você se sente triste sem um motivo aparente, quando as coisas parecem que não dão muito certo, tudo que você olha parece que está dando errado, quando você se sente desmotivado, quando coisas que te davam prazer já não são tão assim prazerosos, te deixa desmotivado. Talvez tenha um quê de culpa aí. Talvez você nem saiba de onde vem essa culpa, do que você está se sentindo culpado, mas acho que em alguns momentos a culpa se apodera de nós. A culpa é algo que nasce no nosso íntimo. A culpa nasce no coração, lá no íntimo do coração. E ela é sorrateira, porque ela nasce no íntimo, pequena, mas de repente ela vai tomando conta do corpo inteiro. Quando nós nos vemos, estamos abatidos na cama, entristecidos. As relações já não são suficientes. Os amigos já não são os melhores. O que nos fazia sorrir, hoje já não tem cor. Isso é a culpa, ela se apodera, toma conta de tudo, toma conta de toda a sua vida, de todo o seu ser. É um sentimento que, na minha forma de pensar, é altamente destrutivo. A culpa é algo altamente destrutivo. Por quê? Porque ela dá às falhas, às imperfeições, o trono. É as falhas e as imperfeições, as coisas que não deram certo. A culpa dá o trono, é a isso que ela dá o trono, o lugar principal, central da sua vida. Então, às vezes, essa angústia, essa tristeza se dá porque está na nossa vida, no lugar central da nossa vida, as falhas e imperfeições que cometemos. Todos nós temos falhas e imperfeições, todos nós. Mas a culpa faz questão de colocar essas falhas, essas imperfeições, os erros, exatamente no lugar de rei, central. E isso, às vezes, atrapalha muito a nossa vida. Às vezes, quando nós nos sentimos culpados, nós ficamos com aquela impressão que todas as pessoas nos olham de forma a repreender, como se estivesse acusando algo. Às vezes nós chegamos num ambiente, por isso que os amigos às vezes perdem cor. Porque nós temos a impressão, inclusive dos amigos verdadeiros, que no lugar que nós chegamos, eles estão nos olhando com um olhar de repreensão. Porque a culpa tomou conta. Tomou conta do nosso íntimo, tomou conta do coração, tomou conta do corpo. Tomou conta dos nossos sentimentos e das nossas relações. Às vezes a culpa faz com que em todo o ambiente que nós entramos, nós ficamos com aquela percepção de que tem alguém apontando, colocando o dedo em sua direção. Como se quisesse espremer uma ferida. E isso, muitas vezes, não está no olhar do outro.
está no nosso olhar, porque ela tomou conta de tudo. Quando nós nos sentimos culpados, nós ficamos com essa sensação de repreensão, com um dedo que acusa. A culpa ela é tão penosa, tão difícil, tão complexa, que nós não conseguimos nem sair pela tangente. A gente não consegue utilizar um recurso que normalmente nós utilizamos. Que eu não sei se você já utilizou, mas eu preciso confessar que eu já utilizei algumas vezes. Hoje menos, mas eu já utilizei algumas vezes quando eu era mais novo. Aquele recurso que você diz o seguinte: não, foi o diabo, isso aí não foi eu não. Isso aí não é comigo, meu. Foi ele. Mas a culpa, às vezes, é algo tão profundo que nem esse recurso, como uma desculpa, nós conseguimos utilizar porque nós sabemos que éramos nós que estávamos na história. Éramos nós que estávamos tendo uma atitude. Éramos nós que estávamos errando. E isso nos deixa extremamente angustiado. Às vezes, como eu disse, ela nasce pequena, mas vai crescendo, 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 e se torna uma carga tão pesada, que te limita, te impede de andar, de caminhar. E eu gostaria de, nessa noite, refletir um pouco com vocês, se esse é o seu caso, se você está se sentindo culpado, ou se em algum momento você se sentiu culpado na sua vida, eu quero refletir com vocês para tentar, com a ajuda do Espírito Santo, tirar a culpa deste lugar, porque ela não precisa ficar aí. E eu quero refletir com vocês, tentando abrir essa janela, a janela do Espírito Santo que sopra uma nova forma, um novo jeito, novas possibilidades. E eu gostaria de repartir com vocês um texto que está em Romanos, capítulo 5. Vou ler apenas 2 versos, o verso 20 e 21. Romanos 5, 20 e 21. Eu leio na tradução da Bíblia a Mensagem. Talvez a minha tradução seja um pouco diferente da sua. O texto diz assim: tudo que a lei contra o pecado conseguiu fazer foi produzir mais gente que desrespeitasse a lei. Mas o pecado não teve, nem tem chance de competir contra o perdão poderoso que chamamos de graça. Vou repetir essa frase. Mas o pecado não teve, nem tem chance de competir contra o perdão poderoso que chamamos de graça. Na disputa entre pecado e a graça vence com facilidade. Tudo que o pecado pode fazer é nos ameaçar com a morte. Já a graça, uma vez que Deus está consertando as coisas por meio do Messias, nos convida à vida, uma vida que continua para sempre, que jamais terá fim. Amém, até aí. Pai querido, eu lhe peço que o Senhor me auxilie, me dê discernimento, sabedoria para conduzir essa reflexão. Eu te peço que o seu Espírito Santo me use, que ele possa levar aos corações uma mensagem libertadora e que traga vida a todos nós nessa noite. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A boa notícia não é um dedo que te acusa. A boa notícia do Evangelho não é um dedo em sua direção, um dedo em riste em sua direção, na direção do seu nariz. Não é. A boa notícia, a palavra de Deus é propositiva. Ela te lança a vida, é propositiva. Você não precisa ficar, por favor, você não precisa ficar debaixo do jugo da culpa. Você não precisa ficar preso a histórias que não deram certo. Não precisa. Você não precisa ficar preso a vacilos que você cometeu, porque nós cometemos. Todos nós. Quem aqui nunca vacilou? Quem?
Todos nós, em algum momento da vida, já vacilamos. E digo mais, ainda terão mais alguns pela frente. Nós vamos vacilar. Porque nós estamos vivendo pela primeira vez. E eu, talvez por ser jovem ainda, eu confesso que eu erro muito. Porque além de ser a primeira vez, me falta experiência demais. Então eu vacilo demais. Eu erro. Mas nós não precisamos ficar debaixo desse jugo da culpa, de histórias que não deram certo, de ações que não foram as melhores. Nós não precisamos. A boa notícia, a notícia do Evangelho, o reino de Deus, a qual o Silas comentou aqui, não é algo que te coloca nesse processo de ficar se penitenciando e se culpando. Não. A boa notícia, o Evangelho, não fica lembrando dos seus erros. Não. Não fica. O Evangelho não é algo que tenta apontar com um dedo acusador os seus erros. Não. Pelo menos não o Evangelho que eu vejo em Jesus. O Deus que eu percebo revelado em Jesus nos ama e nos quer bem sempre. Sempre. A todo momento. Não importa o que eu, você, façamos. Não importa. Não é isso que está em conta. Não é esta a conta. Não. O Deus que eu vejo em Jesus é um Deus amoroso e que não fica remoendo, ruminando algumas ações suas que não foram as melhores, que não deram certo, que você não se orgulha delas. Não. O Deus que eu vejo em Jesus assume uma postura propositiva, afirmativa, que te lança a vida, que faz você começar novamente. A sua voz nos convida a caminhar daqui para frente. A proposta é: abra janelas, renove a vida. Talvez você nunca parou na sua existência para abrir algumas janelas e arejar a vida. Talvez isso aconteceu. Mas não é essa a questão. Não é este o ponto. Não é esta a boa notícia. A boa notícia é: agora, hoje, você pode abrir uma janela que areja a vida, que te deixa mais leve, que te tira desse lugar de culpa e que não deixa você andar. A proposta de Jesus é uma voz cheia de ternura que nos diz: siga em frente. Siga em frente, vá adiante. Vamos. E talvez você está se perguntando e querendo me perguntar: Will, muito legal isso que você está falando. Mas da onde você tirou isso? Da sua inexperiência de vida? Da onde essa sua ideia que o Deus a qual nós servimos não é um Deus que nos acusa, mas que nos impulsiona a viver daqui para frente? Por ser jovem, eu fui buscar essa percepção num livro bem antigo de um profeta chamado Miqueias. Para não ficar só na juventude, fui lá no Velho Testamento, para tentar perceber que Deus, desde sempre, não é apenas agora. Desde sempre, não é um Deus que nos aponta o dedo acusatório. Não. Miqueias 7:19 diz assim: tu não alimentas a tua ira, nem permaneces indignado por muito tempo, pois a misericórdia é tua especialidade. É isso que mais amas. E a compaixão já está vindo em nosso encontro. Tu vais eliminar nossos maus atos e jogar nossos pecados no fundo do oceano. E jogar
os nossos erros, os nossos vacilos, as coisas que não deram certo no fundo do oceano. Em Deus não há contabilidade, não há. Deus não fica somando o que você fez bem certinho e o que você não conseguiu acertar. Não há contabilidade. A sua essência é a compaixão, e o mais lindo é que ela vem ao nosso encontro. A compaixão vem em nosso encontro. A compaixão está disponível. Deus nos ama e nos quer bem e não contabiliza as coisas que deram certo e as coisas que deram errado. Ele é um pai de amor que esquece, apaga tudo que deu de errado e lança no mar, no profundo mar. Isso é lindo. Sabe por quê? Talvez você vai dizer o seguinte: mas Will, esquece tudo que deu de errado. Tudo. Porque se Deus fosse contabilizar as coisas que deram certo e as coisas que deram errado, vou falar por mim. Estava frito, viu? Mas frito mesmo. Porque por minha incapacidade, por minha inexperiência, por ser a primeira vez que eu estou vivendo, eu mais errei do que acertei. Muito mais. E Deus apaga isso. Sabe por quê? Porque Ele nos mostra que o erro pode ser algo pedagógico. Que me ensina. Que faz com que eu amadureça. Que faz com que eu fique mais parecido com Jesus. Porque quando eu olho para os meus erros, eu consigo perceber o seguinte: eu posso mudar. Eu posso fazer diferente. Alguns cômodos aqui dentro estão mofados, mas eu posso abrir janelas para que a vida aconteça. Eu posso reconstruir relações que eu deixei para trás. Eu posso ir de encontro a esta compaixão que está de braços abertos desde sempre para reconstruir a vida, porque Ele é um Deus de amor que nos ama, nos quer bem e quer ver você transformar a sua vida. Deus não é um ser que fica sentado em seu trono, assim como os erros, centrado num trono que coloca na centralidade falhas, erros, equívocos. Não. Deus não é isso. Deus não é. Deus é um ser que nos olha com um olhar cheio de ternura. Eu ainda não sou pai. Provavelmente esse ano, se tudo der certo. Mas quando eu fico observando pais e mães, e quando a gente vai começando a sonhar com isso, a gente fica mais observador, eu vejo algo lindo. Porque as crianças, por mais que queiram, erram. Porque estão chegando na vida. Erram onde colocar o pé e desequilibram e caem. Erram. Como pronunciam o nome, ou como pronunciam essa palavra cheia de afeto, pai e mãe, sai um som estranho. Mas que o amor que você como pai e mãe tem é capaz de compreender o que ele está dizendo. É papai. É mamãe. Deus é isso. Consegue compreender que os nossos equívocos, falhas, imperfeições, é natural de sermos ainda tão imaturos numa vida, porque é a primeira vez que estamos nela, porque não tivemos outra escola, é a única que temos. Deus é um ser que nos quer bem e consegue observar, perceber, colher
algo que é bonito, mesmo que você olhe para isso e seja um erro. Porque a partir disso, ele consegue perceber que você pode aprender. Antes você balbuciava, papai e mamãe. Hoje você diz com todas as letras e vem cheio de afeto, porque esse ser, este homem, esta mulher te ajudaram a crescer. É assim que eu olho para os meus pais. Cheio de afeto. Porque eles primeiramente me amaram. É assim que Deus é. Primeiramente Ele me ama. E quando eu olho para Ele, eu vou cheio de afeto, porque há uma compaixão me chamando. Errar é um processo natural da vida. É natural errar. É normal. Só erra quem está vivo. Aprender com o erro também é uma tarefa para os vivos. É verdade. Aprender com as coisas que não deram certo também é tarefa para quem está vivo. Mas manter-se aprisionado numa culpa, cheia de dor, de angústia, de inércia, se manter aprisionado nesta culpa é cravar a morte da alma em doses homeopáticas. Porque nós vamos morrendo aos poucos. Porque a culpa é tão grande, tão forte, que faz com que você fique parado. Porque você não consegue mais perceber beleza no que está à volta. Porque você não consegue perceber mais beleza no Criador que olha para você cheio de afeto. Porque você não consegue perceber mais beleza nas pessoas que olham para você com carinho e cuidado e querem cuidar de você. Porque o tempo inteiro você acha que as pessoas estão te medindo, estão te acusando com o olhar. Se manter preso na culpa é literalmente matar a alma. Em outras palavras, matar a vida, o que temos de mais precioso, em doses homeopáticas. Então aprenda com os seus erros. Sim, aprenda com eles. Assuma a sua responsabilidade, faça isso também. Eu não estou querendo tirar a sua responsabilidade do que você fez. Não, você errou, é verdade. Aprenda com esse erro. Assuma a responsabilidade que foi sua neste processo. Sim, mas por favor, não fique preso na culpa, pois a misericórdia é para sempre, ontem, hoje e eternamente. E isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio Deus que nos diz, representado em Jesus Cristo de Nazaré, que se encarnou e nos dá essa possibilidade. Provérbios 28:13 diz o seguinte: não dá para encobrir os pecados e ir vivendo com eles. Por que não dá para encobrir os pecados, os nossos erros e ir vivendo com eles? Porque eles matam. Porque a gente vai encobrindo, a culpa vai tomando conta, nós não conseguimos mais viver, perceber beleza, nós não conseguimos mais pensar em nós como seres humanos capazes de fazer o bem. Então não dá para você ir vivendo, encobrindo os seus erros, os seus pecados. Mas quando você reconhece, abandona, encontra misericórdia. Quando nós reconhecemos o nosso erro, quando nós reconhecemos as coisas que nos angustiam, quando nós olhamos para processos que não deram certo e conseguimos ver qual é a nossa parcela de responsabilidade, nós amadurecemos, aprendemos a dizer: Pai, tem misericórdia de mim, porque já não somos mais meninos, mas agora somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, porque nós aprendemos com o erro. Admita, avalie, elabore os seus erros, aprenda com todos eles. Mas lembre-se, em Jesus e na cruz, não existe mais nenhuma condenação, nenhuma. Porque Ele está em nós.
porque nós o percebemos entre nós como um sopro de espírito que nos convida à vida. Nenhuma condenação há para quem está em Jesus Cristo. Em outras palavras, nenhuma condenação há para quem desfruta do amor. Nenhuma condenação há para quem está de braços abertos, correndo em direção à compaixão, porque ela vem também em nosso encontro. Não há mais condenação. Você não precisa ficar nesse processo. Não. Somos livres para desfrutarmos de uma vida leve e responsável. Todos nós. Todos nós. A humanidade é livre, porque Ele já não nos chama mais de servos, mas de filhos e amigos, porque Ele está conosco, entre nós. Porque a culpa já não ocupa mais esse espaço. Porque onde as coisas não deram certo, Jesus, com a sua vida e a cruz, conseguiu dar um significado para a palavra chamada graça. Não há mais condenação, porque o que está a seu favor é a graça. Amor, sem nenhum merecimento, sem nenhuma conta. Não há nenhum tipo de calculadora. Apenas o que há é um Deus de braços abertos te convidando. Vamos para a vida. Segunda coisa, não há apenas um plano. O que existe é um propósito com diversos planos. Vou repetir para você. Não há apenas um plano. O que existe na realidade é um propósito com infinidade de planos. Talvez você esteja cheio de dúvidas dizendo: Will, mas o plano ideal para a minha vida não deu certo. Deu ruim, não aconteceu. Já foi. Os anos passaram, as coisas não deram certo, eu não sou mais tão novinho como você, que aí fica cheio de esperança, achando que a vida pode dar mais uma chance. Os planos da minha vida, ou o plano da minha vida, o ideal não deu certo. Para tentar te mostrar que sim, existem vários planos, eu quero tentar refletir com você numa conversa que Jesus teve com um dos seus amigos. Certa vez, Jesus, com um dos seus amigos, disse assim: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que te amo, respondeu Pedro. Então Jesus disse: cuide das minhas ovelhas. Jesus, naquela mesma conversa, olha para Pedro novamente e pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro responde: Jesus, te amo. E aí Jesus responde novamente: cuide das minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus olha nos olhos de Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde uma das mais lindas expressões de rendição, de reverência, de possibilidade de recomeço: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabe que eu te amo. E Jesus disse: Pedro, então vai e cuide das minhas ovelhas. E esse diálogo é um diálogo que acontece após um vacilo de Pedro, após um erro, após parte da sua história ruir. Jesus chama Pedro para uma conversa de demonstração de afeto, não quando as coisas estavam tudo bem. Não. É quando não deu certo. Ele pergunta: Pedro, você me ama? E depois de tanta insistência, Pedro consegue entender o que Jesus está querendo dizer.
e diz: Senhor, você sabe de todas as coisas e sabe que eu te amo. Jesus faz 3 vezes essa pergunta, insiste, porque em outras palavras ele está dizendo o seguinte: Pedro, não importa o que você fez, siga adiante. Cuide das ovelhas. Pedro, siga com a vida. Pegue esse erro e aprenda a partir dele. Pedro, por favor, alimente a vida, refaça os seus relacionamentos. Se você não entendia o que era lealdade, agora eu te ensino o que é lealdade, porque você pode até ter me machucado, mas eu te respondo com amor, perguntando: Pedro, tu me amas, porque eu estou disposto a te amar, independente do que você faça ou deixe de fazer. Jesus está dizendo: siga, vai, tente um pouco mais. Não deu certo até aqui, a culpa tomou conta, os erros foram maiores, não tem problema, vai, siga adiante, tente um pouco mais, cure as feridas da sua alma, não deixe a culpa tomar conta de você, da sua alma, do seu corpo, da sua vida, porque é maior o que está em nós do que o que está no mundo. Ele nos ama, nos quer bem, quer cuidar de nós e diz: Pedro, você me ama. É o convite para uma relação verdadeira e bonita. É a compaixão indo em nossa direção. Abandone o sentimento de culpa. Pedro, abandone o sentimento de culpa, porque eu já não lembro mais qual erro era mesmo. Pedro, eu já não lembro mais o que foi que deu errado mesmo. O que eu quero é começar a partir de agora, é aqui. Olhos nos olhos, porque te olho como um amigo, te vejo como um amigo, te percebo como meu amigo e irmão, e eu quero começar a partir daqui. Os meus planos para você são sempre renováveis, sempre. Não acaba. O amor, a graça sempre se renova. A misericórdia nasce, renasce, germina a cada manhã, sempre. Sempre é um processo de recomeço. Jesus, de alguma maneira, está dizendo para Pedro: eu, que sou o Deus de amor, estou contigo, caminho contigo, independente do que você faça. Não é uma decisão sua, é uma posição minha, que desejo amar e coloco o amor a serviço das pessoas. E esse amor nos constrange, nos toca e nos ensina a ser seres humanos mais bonitos, melhores, mais íntegros, mais parecidos com Jesus Cristo de Nazaré. Provérbios 19, 21 afirma: os homens fazem planos e criam estratégias, mas o propósito do Eterno é o que prevalece. O propósito de Deus, para mim, para você, para todos nós, é que sejamos a imagem e semelhança de Jesus Cristo de Nazaré. Este é o propósito. Este é o desejo. Por isso que ele sempre está disposto a recomeçar. Porque ele coloca à sua disposição planos e mais planos para que você reconstrua e vá em direção a esta imagem cheia de amor.
Que você seja a imagem e semelhança de um homem que nos ensinou e nos ensina que não há nenhum processo de morte, indiferença, pecado, dor, sofrimento capaz de parar a vida, porque no terceiro dia ele levanta e vem para a vida de novo. Isso ensina a você e a mim que sempre nós podemos levantar e recomeçar, porque Jesus Cristo nos ensinou que a vida sempre está a serviço da humanidade. Sempre. Não há apenas um plano para a sua vida. O que de fato existe são vários planos para você. Então aprenda a caminhar. Aprenda a caminhar. Caminhe mais leve. Não estou falando para você caminhar de uma forma irresponsável. Não é isso que eu estou te propondo. Não é isso que eu desejo que você faça. Mas aprenda a caminhar de uma forma mais leve. Tentando. Se esforçando. Se comprometendo. E quando não der errado, lembre-se da graça. Quando der errado, lembre-se da graça. Simples assim. Lembre-se da conversa que Pedro teve com Jesus. Porque essa conversa é uma proposta que o tempo inteiro nos é colocada. Patrícia, Milton, Ricardo, Maria, Will. Você me ama. E se nossa resposta for, Senhor, Tu sabe de todas as coisas e sabe que eu te amo, então aí nós estamos aprendendo a ser a imagem e semelhança do Cristo, porque o que está na centralidade da nossa vida não são mais as falhas, os erros, os equívocos, mas o amor que excede a todo entendimento e transborda e faz a vida acontecer. Que isso seja uma verdade para você hoje. Que isso seja uma verdade para a sua vida. Que este amor, sempre que necessário, bata na janela. Quando você esquecer de abri-la, para que o sopro do Espírito Santo renove a sua vida.